continuando os nossos estudos sobre a revelação, para podermos depois entrar especificamente na análise de cada heresia historicamente conhecida ou manifestada, vamos estudar um pouco sobre os pilares da autoridade. Nós entendemos então que há uma revelação, que há um progresso no conhecimento dessa revelação, na explicitação dessa revelação, né, mas não como um progresso de mudança doutrinária, mas de conhecimento, né, de desenvolvimento doutrinário. Isso está na Dei Verbum, né? Novamente eu recomendo que vocês se socorram dela para melhor compreender esse tema. Mas alguns pontos que eu tirei de alguns artigos meus já antigos, da época do Veritatis Splendor, que eu já falei na primeira aula, e que eu vou tratar com vocês aqui. Então, de vez em quando, eu vou me socorrer de alguns apontamentos que são tirados desses artigos que são de minha autoria. Em primeiro lugar, nós temos que entender que a revelação, ela não é guardada só pela Bíblia, né? Então, com isso, nós já refutamos de antemão o pilar da heresia protestante. Nós vamos estudar numa aula especificamente, né? Cristo não ordenou aos seus apóstolos que se escrevessem, né? Ele não chegou e disse, ide por todo mundo e escrevei os evangelhos e outras coisas. Ele não disse isso. Ide e pregai o evangelho, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não ordenou aos seus apóstolos que escrevessem, ele ordenou aos seus apóstolos que pregassem, ou seja, falassem. A doutrina verdadeira é a pregada pelos apóstolos, é a falada, por eles ensinada, através da Bíblia, porque alguns deles escreveram coisas, e alguns dos seus discípulos também escreveram coisas, mas também oralmente, porque se Cristo mandou que eles falassem, então é muito mais lógico que a grande maioria dos seus ensinamentos tenha sido falada e não somente recolhida. Aliás, o que foi recolhido por escrito é como se fosse um resumo do básico daquilo que eles já pregavam. Então, o que está escrito na Bíblia não é contraditório ao que eles falavam oralmente, mas é uma parte de um todo muito maior, né, que é a tradição, que é aquilo que se passa adiante mediante a oralidade, que os apóstolos pregaram antes de escrever. E se alguma coisa parece estar em contradição, isso se deve mais à nossa incapacidade de entender aparentes contradições, de resolver, e também à falta de fé na igreja, que dirime as dúvidas, e também uma autoconfiança na nossa natureza degenerada pelo pecado, de se tornar, parece que infalível na nossa interpretação bíblica. É por isso que alguns já diziam que, na verdade, quando o protestante ele rompe com o papado, ele não está rompendo com a autoridade, ele está rompendo com aquela autoridade. Porque cada protestante é o seu próprio papa. Cada protestante é o seu próprio papa. Nem somente ele é fiel à interpretação da sua própria denominação, como ele é fiel à sua própria interpretação. Muitas vezes são infiéis ao que a própria denominação ensina, né? Essa pregação oral, voltando, é a tradição, ou seja, passar adiante, né, de traditio, né, sempre defendida por todos os escritores antigos. Não é uma coisa medieval que nós inventamos, depois os protestantes questionaram, uma invenção recente da igreja, ou uma doutrina que depois Trento é que vai desenvolver. Não. Sempre foi defendida pelos escritores cristãos dos primeiros séculos. Foi unanimemente sustentada pelos padres da igreja, né, pela patrística, unanimemente. Não há nenhuma voz distoante na patrística contra essa doutrina de que a revelação nos é dado a conhecer mediante a pregação oral, pela tradição. A existência de uma tradição no mesmo grau de autoridade que a Bíblia escrita sempre foi acreditada pelos escritores antigos. Inclusive os hereges dos primeiros séculos nunca negaram essa tradição. Alguns até negaram, os gnósticos, mas que vão se afastando mais do cristianismo. Mas aqueles grandes hereges que separaram a cristandade, monofisitas, nestorianos, eles não vão negar a tradição. Quando eles vão defender sua heresia, eles vão se socorrer de interpretações erradas que eles fazem da própria tradição para justificar suas heresias. Então as próprias heresias muitas vezes são justificadas não só na Bíblia, como essas heresias protestantes mais modernas e algumas gnósticas, e por isso que o protestantismo tem matriz gnóstica, mas muitas dessas heresias antigas são justificadas não só com base na má interpretação da Bíblia, mas com base na má interpretação da própria tradição oral. Então os hereges não estavam negando a tradição oral, eles estavam
destruindo a verdadeira interpretação da tradição oral, como os protestantes fazem com a Bíblia. Não há uma negação da tradição oral. Pelo contrário, eles sustentam a tradição oral para distorcê-la. Né? A Bíblia, aliás, a própria Bíblia mesmo manda que creemos na tradição. Então, se os protestantes falam em sola escritura, temos que acreditar só na escritura, gostaríamos de ver onde na escritura está escrito que é para acreditarmos somente na escritura. Quando, na verdade, a própria escritura nos diz exatamente o contrário. Então, em primeiro lugar, na escritura não há nenhum princípio de que nós tenhamos que acreditar só nela. Ponto. Não há. Segundo ponto, há justamente o contrário. Ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa, 2 Tessalonicenses 2,15. Ah, mas palavra significa a palavra escrita. Não, senão eu não teria dito por carta. Se ele está dizendo por carta e também está dizendo por palavra, então é porque ele não vai ser redundante. Deus inspira as palavras e o escritor sagrado, ele não escreve aleatoriamente sem nenhum cuidado com o texto. Se ele diferencia palavra e carta, é porque essa palavra não é escrita. Porque se a palavra fosse escrita, seria carta. Então é porque a palavra oral. Até porque a palavra, por essência, é oral. A escrita não é a palavra. A escrita é a manifestação da sua, é uma manifestação da palavra. A palavra é oral. Né? E também, na mesma carta, 2 Tessalonicenses, logo depois, 3:6, intimamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Ou seja, a tradição, é a tradição oral, e que de nós, São Paulo, apóstolos, tendes recebido. Ou seja, não é uma tradição qualquer, é uma tradição pelos apóstolos. Então, em primeiro lugar, a Bíblia não dá suporte à sola escritura, de que só ela seja autoridade e meio de revelação, como pelo contrário, outro ponto, ela dá suporte à tese contrária, de que ela não é o único meio. De que ela não é o único meio. Aliás, na primeira Tessalonicenses, agora, nos diz, a nossa pregação não provém de erro. Não está falando da nossa escrita não provém de erro. Nossa pregação. Ou seja, São Paulo está dizendo que a oralidade, o ensino oral, não tem erro. Então ele está falando da infalibilidade da tradição oral na própria Bíblia. Os próprios livros da Bíblia só foram compostos totalmente muitos anos depois da pregação apostólica. Né? Então, onde estava a doutrina verdadeira nessa época, se não na igreja, na tradição oral, uma vez que não existia a Bíblia como nós a conhecemos hoje? Os cristãos dos primeiros séculos, que ainda não tinham Bíblia, porque ainda não se tinha definido quais eram os livros que pertenciam à Bíblia, e mais ainda, houve algum tempo em que nem os livros tinham sido compostos. Tinha um evangelho, alguma carta de São Paulo ainda estava escrevendo as outras. Se a Bíblia é que é o necessário para a nossa salvação e tem toda a doutrina e nada fora dela, enquanto ela não tinha sido composta, onde é que estavam os meios da salvação? Onde estavam? Com os apóstolos, alguns protestantes mais cultos dizem. Estavam com os apóstolos que estavam pregando. Tá, então os apóstolos pregam e vale. Vale, mas só, e depois eles ficaram na Bíblia, então só vale a Bíblia. Tá, então muda o critério. É ilógico. Nos lembremos que só no quarto século é que o sínodo de bispos, ou seja, a autoridade da igreja, guiada pelo Papa, os mesmos que foram negados por Lutero, declarou quais eram os livros da Bíblia e quais eram espúrios. Então, protestantes, vocês aceitam a Bíblia, vocês nos devem algo. Ainda que vocês tenham mutilado a Bíblia, mas os livros que vocês têm são livros que vocês receberam de nós. De nós. A Bíblia é católica. Católica. Antes de definirmos quais eram os livros da Bíblia católica, neste tempo, como fonte segura da doutrina revelada, o que era? Era a tradição oral. Então, se essa tradição oral era o meio de fonte segura de doutrina, por que ela deixou de ser? Deus não se contradiz. Não pode haver um meio temporário. Mas o Antigo Testamento teve coisas temporárias. No advento da antiga lei. Em Cristo houve plenitude. Então nós estamos vendo que em Cristo não há plenitude. Então quer dizer que em Cristo é temporário. Depois é que vem a plenitude. Então a plenitude está na Bíblia, não está em Cristo. Quem nega isso, então na verdade está negando Cristo e colocando a importância mais num pedaço de papel feito por uma editora com uma capa de couro e um zíper do que em Cristo.
Porque se há uma mudança dos apóstolos para depois dos apóstolos, quando se fixou a Bíblia, então nós estamos vendo que aquele tempo em que Cristo morreu na cruz e mandou os apóstolos pregarem, era preparatório apenas para depois da composição da Bíblia. Que aí então a plenitude não é Cristo na cruz, a plenitude é a composição da Bíblia. Não é lógico isso. Eu não creria nos evangelhos se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Santo Agostinho, muito louvado por Calvino. Calvino faz depender a sua doutrina de Santo Agostinho. Toda a estrutura da soteriologia calvinista é sedizente baseada em Calvino. Muita coisa é verdadeira. E realmente de Santo Agostinho. Outras distorções de Santo Agostinho. Mas vê-se que mesmo na distorção há um sabor agostiniano. Mas parece que nisso não, né? Parece que quando Santo Agostinho fala dos outros sacramentos, que não dois, não. Quando Santo Agostinho fala da autoridade do Papa, não. Quando Santo Agostinho fala da presença real de Cristo na Eucaristia, não. Aí Lutero acredita, mas Calvino não. Então parece que mesmo os padres da igreja e a tradição apenas naquilo que dá suporte aos seus próprios devaneios, né? Nós sabemos então que o próprio São Pedro, né, ele comenta as cartas de São Paulo, né, porque São Paulo escrevia ardentemente, né, e São Pedro escreve na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Sobre as cartas de São Paulo ele escreve: nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Então São Pedro está dizendo ali que a própria Bíblia pode ser difícil de entender. E se ela é difícil de entender, é preciso que alguém ensine. Lembram do episódio, e nós vamos falar da igreja etíope numa das aulas, mas lembram do episódio do eunuco da rainha da Etiópia, da rainha Candace? E aí na época de São Filipe, né? São Filipe passou pelo eunuco, estava lendo, ali nos Atos Apóstolos conta isso, ele estava lendo uma profecia, um profeta do Antigo Testamento, e aí Filipe diz: entendes o que lês? Ele: como vou entender se não há quem me ensine? Então que adianta? Não adianta dar uma Bíblia para o fiel lá, ó, toma uma Bíblia. Não, é difícil de entender. Mas os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína. Então a pessoa vai ler, se ela é alfabetizada, ela vai ler, mas não quer dizer que ela vai compreender. Já o eunuco entendeu que ele não entendia. Ele compreendeu que ele não poderia compreender. Ele não saiu fundando a sua seita com base na leitura que ele não entendia da Bíblia, do Antigo Testamento, que era a Bíblia presente na época. Ele disse: como vou entender se não há quem me ensine? Então Filipe ensinou, mostrou Cristo para ele, e o que ele fez? Pediu o batismo. E foi batizado naquele mesmo local, onde, aliás, não passa um rio muito grande, passa um córrego muito pequeno. Ou seja, batismo por imersão realmente não foi. Não tinha como esfregar ele na cara no chão. Ele foi batizado e não foi por imersão. E eu usei essa passagem justamente mostrando que naquele local não há um córrego, há só um córregozinho, bem pequenininho, né? Uma sanguinha, como diz o gaúcho, num debate que eu tive na casa de um protestante, numa missão que nós fizemos pelo Reino Cristo, acho que no interior do Rio Grande do Sul, tá? Não me lembro se é Amaral Ferrador ou em Cruzilhada do Sul. Nós fomos fazer missões pela Juventude Missionária lá em 99, ano 2000, e que é um apostolado do Reino Cristo. E aí eu entrei naquela casa, embora as orientações sejam que a gente não entre em conflito, porque a maioria das pessoas, mesmo católicos, não está preparado, eu me senti preparado para isso, e como eles começaram a questionar, eu fui respondendo. E eu contei essa história, e eles estavam defendendo o batismo por imersão, eram batistas, e aí eu mostrei, não podia batizar por imersão ali naquele rio. Aí no final, então eu disse: o senhor compreendeu que ele foi batizado ali naquele riozinho bem pequenininho, que é um fiozinho d'água? Compreendi. O senhor compreendeu que lá só existia isso? Mostrei para ele, que eu tinha no mapa ali, a gente tinha levado um material, né? Tá aqui, ó, compreendi. Então o senhor compreendeu que ele foi batizado assim e não tinha ele? Compreendi. Então ele era por imersão. Aí não adianta. A gente mostra toda a lógica, e eles não querem, porque eles não querem saber. Ele entendeu que não poderia ser por imersão, mas era por imersão. Não sei como, mas na mente dele era. Então isso mostra que muitas vezes nós temos preconceitos muito arraigados que nos impedem de ver a verdade. O fato é que, voltando a este eunuco, ele perguntou para São Filipe se alguém poderia explicar. Então ele pôde compreender. É aquilo que São Pedro nos fala, né? Há passagens nas cartas de São Paulo difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam.
como fazem com as demais escrituras, ou seja, não é só as cartas de São Paulo. Então, como é que nós vamos admitir que tão ardorosos defensores da Escritura, como os protestantes, né, defensores da Sagrada Escritura, da Bíblia, só a Bíblia, contrariem a própria Bíblia num ponto tão claramente exposto que é esse, de que ela é de difícil interpretação? Ah, mas se nós temos uma suposta iluminação pelo Espírito Santo que garantiria a fidelidade à revelação, então não existiria essa dificuldade. Aliás, se não existisse essa dificuldade, nós não viríamos milhares de seitas sendo criadas a cada momento, né? É por isso que Deus, que não é um Deus esquizofrênico, que não faz contradições, ele nos dá uma autoridade. Ele deu essa autoridade para quem? Para os apóstolos. Foi Jesus mesmo que disse, Lucas 10:16, quem vos ouve, a mim ouve. E ele também diz aos apóstolos, em João 14:26, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Não é para nós, é para os apóstolos. E aí eles sim nos confirmam e os seus sucessores também. Ademais, nós podemos entender que além do princípio da sola escritura não estar na Bíblia, e além do princípio contrário, que é aceitar a tradição estar na Bíblia, mesmo que estivesse na Bíblia o princípio da sola escritura, isso seria uma petição de princípio, né? Porque nós acreditaríamos na Bíblia porque ela fala que ela é correta. Ora, o livro de Mórmon também diz que livro de Mórmon, é correto. O livro dos Espíritos, de Allan Kardec, também se diz correto. O Corão de Maomé também se diz correto. E nós não acreditamos nem no livro de Mórmon, nem no livro dos Espíritos, e nem no Corão. Ah, mas eles se dizem corretos. Ah, mas eles não são. Sim, mas o que difere esses 3 livros da Bíblia? Ah, mas a Bíblia é correta. Por que ela é correta? Ah, porque ela diz que ela é correta. Pois então nós vamos voltar à mesma pergunta. O que diferencia a Bíblia do Corão? Além do fato dela dizer que está correta. Nós não podemos colocar a autoridade da Bíblia na própria Bíblia. Porque senão nós temos que aceitar que o Corão também é verdadeiro, porque aí nós vamos colocar a autoridade do Corão no próprio Corão. É o que Santo Agostinho falava e que eu já citei. Não creria nos evangelhos se não fosse a autoridade da Igreja Católica. Nós acreditamos na Bíblia, ao contrário do que dizem. Mas nós não acreditamos na Bíblia porque ela se diz verdadeira. Nós acreditamos na Bíblia porque a Igreja nos diz que ela é verdadeira. Ah, e como é que você acredita na Igreja? Então tem petição de princípio na Igreja também? Não, nós acreditamos na Igreja porque ela é fundada por Cristo e nós acreditamos em Cristo. Ah, e como vocês acreditam em Cristo? Nós acreditamos em Cristo porque Deus envia Cristo e Deus não pode se contradizer. Ah, em quem vocês acreditam por causa de Deus? Bem, Deus tem que ser acreditado por si mesmo, porque aí ele é a origem de todas as coisas. Aí não é petição de princípio. Então não é necessário fundamentos teológicos muito complexos. É um estudo lógico. Até porque o mesmo São Pedro, na mesma segunda carta, mas 2 capítulos antes, capítulo 1, versículo 2, nos diz: sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. A interpretação é dada pelos apóstolos. Quem vos ouve, os apóstolos, seus sucessores, a mim ouve. E o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então, nós sabemos que toda a verdade que está na Bíblia é correta, mas nem toda a verdade que está correta está na Bíblia, porque a própria Escritura não suporta, não apoia esse tipo de afirmação, né? Quando nós dizemos que fulano é inteligente, nós não estamos dizendo que só fulano é inteligente. E é por isso que, em 2 Timóteo 3,16, que os protestantes gostam de invocar, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Então, viu, aqui está dizendo que é a Bíblia. Não, aí está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas não está dizendo que só a Escritura é inspirada por Deus, né? Então, essa perícope da Escritura, ela não prova o argumento da sola Escritura. Enfim, nós católicos que cremos na autoridade da Bíblia, também cremos na autoridade da tradição oral, que é tão inspirada pelo Espírito Santo quanto a Bíblia. Ah, mas na Bíblia está escrito, tá, mas quem garante que a tradução é a mesma tradução daquela época? Quem garante que foi mantida, mesmo nos originais, o texto inspirado pelo Espírito Santo? Olha, o próprio Espírito Santo garante isso. Então, garantir o que está escrito é tão crível quanto garantir o que foi falado. Se é possível ao Espírito Santo manter a inspiração da Escritura e a guarda fiel da Escritura, é também possível ao Espírito Santo manter a inspiração daquilo que é falado e da guarda fiel do que é falado. Não há uma dificuldade maior, para o Espírito Santo é mais fácil
garantir a fidelidade do texto do que a fidelidade do que foi falado. Não existe dificuldade ou facilidade para o Espírito Santo. Ele é Deus, ele pode tudo. Não existe coisas mais fáceis ou mais difíceis para ele. Para Deus, fazer com que o sol nasça num dia e fazer um milagre tem o mesmo grau de dificuldade, porque ele é Deus. Ele é Deus. Então Deus pode sim manter a fidelidade na tradição, tanto quando ele tem a fidelidade na Escritura. E em caso de conflito, nas interpretações, quem é que nos dá? É o magistério da igreja que o próprio Senhor nos deu quando deu aos seus apóstolos, né? A Bíblia representa, então, a Bíblia isolada da tradição não pode ser fonte da revelação unicamente por si só, mas unida com a revelação, ela é com a tradição, ela é uma fonte, então, dupla, para nós sabermos o que Deus quer de nós, qual é a revelação que Deus está nos dando, e o magistério da igreja está aí para responder a tudo isso. Terminando essa aula, uma pergunta. Cristo, então, nos deixou uma sociedade ou nos deixou um livro? Cristo fundou uma religião do livro ou ele fundou uma sociedade? Ou seja, uma sociedade visível. Ele estabeleceu, fundou sua religião, estabeleceu sua obra, mediante o mandamento dos seus apóstolos, seus colaboradores, de escrever livros, juntar com as escrituras hebraicas, ou ele fez sob a forma de uma sociedade visível? O que é sociedade? Sociedade é uma união, né? Uma união de indivíduos, como aqui o Centro Dom Bosco, né? É uma união de indivíduos que se combinam para, com seus esforços pessoais, chegarem a um determinado fim comum. Falar em sociedade, então, importa em falar em fim e em membros reunidos sob uma autoridade que coordena os esforços para chegar a esse primeiro, né, que é o fim. O Evangelho nos diz que Cristo mandou que se escrevessem, ou nos mandou que se escrevesse o Evangelho com base da sua religião, ou ele reuniu membros para um fim, sob uma autoridade? Nós vemos claramente lendo o Evangelho. Ele reuniu pessoas sob uma autoridade para um fim. Cristo fez uma promessa formal de fundar uma sociedade. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele fez uma promessa formal de fundar uma sociedade. Atestou que sobre ele edificaria a sua sociedade. E além de fazer essa promessa, ele a cumpriu, pois Deus não mente. E ele cumpriu quando mandou lá, depois na ressurreição, que Pedro apacentasse as suas ovelhas. Quando ele também conferiu aos apóstolos o poder de pregar, de perdoar pecados, ordenou que perpetuasse a celebração da Eucaristia antes de morrer, fazer isso em memória de mim, que governasse os homens. Após os evangelhos, nós vemos então que os apóstolos levam isso a sério. Os apóstolos se comportam de acordo com essa autoridade. Então, Cristo promete autoridade, Cristo confere autoridade aos apóstolos e depois os apóstolos se comportam como se tivessem autoridade mesmo. Se comportam de acordo com essa autoridade dada. Reúnem membros para realizar o fim. Então, Cristo efetivamente fundou a sua igreja, fundou a sua religião, fez a sua obra como uma sociedade. Em nenhum momento nós vemos no Evangelho ou nos Atos dos Apóstolos um comando de Jesus para que escrevesse algo, baseasse a fé cristã nos escritos. Não, ele fundou uma sociedade visível e mandou os apóstolos pregarem. Toda a tradição, desde os primeiros dias, passando pelos padres, pelos escritores, por santos, bispos, padres, diáconos, leigos, atesta este argumento de que Cristo fundou uma sociedade, e uma sociedade visível, aferível, como nós vimos nas primeiras duas aulas, una, santa, católica e apostólica. Ele estabeleceu a sua igreja em pessoas concretas, os apóstolos, sob Pedro, deu sacramentos que, por sua vez, são visíveis, sinais da graça que é invisível, e ele mesmo, Cristo, encarnou-se, ou seja, tomou o corpo. Por que ele fundaria uma sociedade invisível se ele mesmo se fez visível? Para nós podermos avançar para a próxima aula, importa entendermos tudo isso e entendermos o que é heresia. E com isso eu fecho a aula. Heresia, em grego, significa escolha ou opção. Heresia é a não aceitação da fé cristã em sua totalidade. Quer por discordar da doutrina já clarificada e desenvolvida anteriormente, quer por apresentar uma forma de explicar um ponto controvertido antes do pleno desenvolvimento, e uma vez empenhada a palavra da igreja condenando essa explicitação ou essa explicação, neste erro perseverar. Ou seja, negar tudo isso que foi dito nessas primeiras 3 aulas, não negar de mim, negar o que a igreja ensina
e que eu expliquei o que a igreja ensina. É heresia. A heresia é isso aí. A heresia é negar a autoridade da igreja, em último aspecto. É negar a autoridade que o próprio Cristo deu à igreja. Sabendo, então, essa base eclesiológica, essa base teológica e soteriológica dos motivos da nossa salvação, como se deu, o que é a igreja e qual é a autoridade da igreja, agora sim nós podemos entrar num próximo módulo em que nós vamos estudar as heresias uma a uma. E eu espero vocês a partir das próximas aulas.